Oi, gente, bom dia. Tô entrando aqui de surpresa nessa live porque a última eu tive que adiar porque fiquei sem internet. Então tô entrando hoje aqui para fazer a live do terror no Dia das Bruxas, falando então um pouquinho sobre quem tem medo de bruxas, zumbi e fantasmas, né? É muito comum as crianças, principalmente as pequenas, terem medo de coisas que não existem, né? Dessas coisas do mundo da fantasia. E às vezes a gente tenta ajudar, mas às vezes pode piorar o medo delas. Estou aqui com o bruxinho, com o monstro bruxo, estou aqui com toda a decoração dos atendimentos infantis. Então, nos atendimentos infantis, eu sempre tento ajudar as crianças a brincarem com essa ideia do mundo da fantasia, né? Que então a gente pode brincar, mas a gente não precisa ter medo porque não existe, né? Mas muitas vezes as crianças elas acabam tendo medo, desenvolvendo um medo excessivo, justamente pela idade que elas têm, a maturidade delas, né, o desenvolvimento do raciocínio afetivo e social, às vezes dificulta que elas consigam fazer essa diferença, essa separação entre o mundo real e o que é o mundo da imaginação. Né? Então a criança ela acha que essas coisas existem, que elas são verdadeiras, que elas existem de verdade no mundo real. Mesmo que a gente fale, o adulto fale, que é brincadeira, que não existe, que a gente está só brincando, muitas vezes é difícil para ela entender esse conceito de abstrato e concreto do mundo real e o mundo da imaginação, né? Porque ela ainda é pequena. Então, se a gente, qual é a dica então que nós psicólogos damos? Se a criança demonstra ter um medo muito intenso, seja lá do que for, seja de coisas do mundo da imaginação ou não, que a gente tem que tomar cuidado e não pode nunca rir do medo da criança ou não levar a sério, porque isso pode sim virar uma fobia, né? O que é fobia? Fobia é um medo intenso, que muitas vezes pode sim se transformar num transtorno mental, né? Então a ideia é a criança tá demonstrando sofrimento, não tá confortável com a brincadeira, tem que parar e deixar que ela então não entre em contato com essas coisas do mundo e da imaginação que ela demonstre medo. Porém, tem alguns medos que eles são reais e que eles são importantes, né? Então, muitas crianças agora, com esse tempo né, que a gente está vivendo, têm começado a ter medo de contaminação, medo de germes, medo de vírus, medo de sujeira, né? E a situação que a gente está vivendo acaba contribuindo para isso. O que a gente precisa, então, sempre prestar atenção? Existem alguns medos que eles são importantes, que eles são funcionais, a gente diria. Né? Então, é importante que a gente tome cuidado. Né? Então, não ter medo que pode ser um problema. Por exemplo, medo de animais peçonhentos, né? Cobra, escorpião, aranha, tudo isso é importante, né? A gente não deve não ter medo, mas sempre tem um limite, né? Então esse medo tá excessivo, esse medo tá então trazendo prejuízos para a criança. Que tipo de prejuízo? Então quando que a gente acha que isso está passando do limite normal do medo? Quando então a criança começa a apresentar sofrimento excessivo, então é um medo além da situação, então não tem nenhuma aranha no ambiente, a criança está com medo da possibilidade de ter uma aranha, né? Então aí começa já a ser, então importante tomar cuidado com algumas coisas que representam perigo pra gente, mas até que ponto, né? Então quando começa a ser o medo da possibilidade dessas coisas, e aí então ele começa a ficar um pouco além do que deveria, né? Então eu tenho que ter um medo quando a situação se apresenta, quando ela é real, quando eu realmente estou de frente com a situação, com o que pode trazer um perigo. Então, se começa a passar um pouco disso, então significa que a criança está começando a desenvolver um medo além da conta. E aí a gente precisa então ajudar a criança a lidar com isso. Como que eu costumo então fazer com as crianças para ajudá-las com o medo? Uma coisa, então a primeira coisa que a gente faz é ajudar a criança a identificar do que ela tem medo, né? Então, por meio de brincadeira, sempre com o lúdico, a gente vai perguntando coisas que ela possa ter medo, os medos mais comuns da infância, né?
E eu vou aproveitar até hoje e colocar uma brincadeira lá no canal das crianças, né, no Telegram, que eu tenho o canal das crianças, que é só atividades lúdicas, e o canal dos cuidadores. Vou colocar lá no canal das crianças uma brincadeira que é justamente perguntando do que você tem medo, né? Então coloquei algumas coisas lá que são muito comuns. Então sempre a ideia é perguntar do que você tem medo para que então a gente possa trabalhar. Quando são coisas do mundo da imaginação, então medos de coisas irreais, a gente trabalha então com brincadeiras, com estratégias lúdicas. Uma que eu gosto bastante de fazer, as crianças às vezes têm medo de monstro, então eu uso a estratégia que é a poção monstruosa, que a gente transforma os monstrinhos em amigos para brincar, né? Então até uso aqui o meu acompanhante terapêutico nas sessões e elas acabam vendo que não precisa ter medo, que a gente pode brincar com os monstros. E aí quando tem algum monstro que não é amigo, então eu já coloquei um vídeo aí da receita de como fazer essa poção monstruosa e a gente então faz um borrifador para a criança, para ela espirrar e transformar os monstrinhos em amigos para brincar. Então essa aqui é a ideia da gente brincar com esse lúdico. Eu não preciso ter medo de monstro, ele pode ser um amigo que eu posso brincar no mundo da imaginação, tá? Quando então são medos reais e medos que a gente precisa que ele exista num nível razoável mesmo que seja, então aí a gente trabalha com estratégias para ajudar a criança a se acalmar quando ela está então na situação de estar com medo, então de animais peçonhentos ou outros medos, medo de agulha, medo de hospital, medo de dentista, né, que são situações então que a criança vai precisar se expor em algum momento, mas então como que a gente ajuda a enfrentá-la, né? Então a gente ajuda ela a se acalmar fazendo alguns exercícios de respiração, né? E aí um que eu gosto de usar bastante são ajudá-la a respirar, a aprender a respirar. E aí uma estratégia legal, então lembra que a criança a gente precisa ajudá-la a trazer para o concreto, né? Coisas que sejam palpáveis. Então bolinha de sabão é uma coisa que é legal da gente ajudar, porque a criança tem que respirar, né? Ela precisa inspirar e soltar o ar para fazer a bolha de sabão. Então, tanto pode ser aqueles tubinhos que já vêm prontos, que a gente encontra em lojas de artigo de festa, como a gente pode fazer em casa. Aqui eu tava fazendo, né, o caldeirãozinho aqui com os bonecos aqui, né, do Dia das Bruxas, e a gente então pode colocar, por exemplo, o sabonete líquido, né, um pouquinho só com água e um canudinho num copinho. E aí a gente ajuda a criança a fazer as bolinhas de sabão. Então, com coisas simples que a gente tem em casa, às vezes a gente não tem esses tubinhos, aí a gente pode ajudar e ali ficar um tempo ali brincando de fazer bolha de sabão para a criança se acalmar e lidar com a situação, tá? E aí tem algumas outras estratégias que a gente vai ajudando então no enfrentamento de situações de medo, que daí são situações concretas e que a gente precisa ajudar a criança a enfrentar isso, tá? E aí as estratégias vão ser de acordo com a idade também. Então, quando as crianças são um pouco maiores, a gente faz outras estratégias, mas sempre então pensando no relaxamento, para que eu me acalme, porque numa situação de medo é automático que o nosso organismo comece a apresentar vários sintomas de medo, né? Oi, Cassi, tudo bem? Tô aqui toda decorada aqui no Dia das Bruxas, né? 4 olhos hoje. Tô contando aqui então das estratégias para as crianças lidarem com medo, né? E já falei algumas coisas aqui. Então era isso que eu ia falar nessa live, né? Que foi na quinta-feira, era para ter sido na quinta-feira, mas fiquei sem internet, então fiz hoje aqui surpresa, sem divulgar muito aqui, foi a hora que deu para eu fazer, que a ideia então é como que a gente ajuda as crianças a lidar com os medos e se tem problema, né, as crianças brincarem de bruxa, brincar de zumbi, brincar de vampiro, né, que é o que a gente costuma brincar no dia do Halloween. E nós psicólogos a gente costuma recomendar que não, que é o mundo da imaginação, desde que a criança não demonstre um sofrimento, desde que ela esteja brincando e se divertindo com essa ideia de ser bruxinho, de ser vampiro, né, de ser zumbi, então a gente está brincando com o mundo da imaginação e a gente sempre precisa deixar claro, olha, isso não existe, né? Esses personagens aí
zumbi, lobisomem, lobo mau, tudo é do mundo da imaginação. A gente não precisa ter medo porque eles não existem. Então a gente está só brincando. Se a criança então demonstra que tem muito medo, que não está curtindo a brincadeira, que não está conseguindo se divertir, então é melhor a gente não brincar, né? Respeitar que ela tem medo. Medo de palhaço, às vezes é muito comum, por incrível que pareça, as crianças terem medo de palhaço, né? E se a gente insiste nisso, isso pode vir a ser uma fobia depois, né? Então, palhaço, teoricamente, todo mundo sabe, né? Uma pessoa que está fantasiada. Mas mesmo a gente sabendo disso, quando isso vira uma fobia, isso é uma situação de muito medo. Então é por isso que é melhor a gente não insistir quando a criança demonstra ter muito medo de alguma coisa, porque isso pode sim agravar e virar uma fobia, né? E aí existem tratamentos, mas aí a gente precisa buscar um profissional para ajudar a lidar com esses medos, né? Principalmente quando eles atrapalham a vida. Então o medo, a gente tem que sempre pensar que quando que o medo ele é um problema, a gente sempre vai ter medo, né? Eu, por exemplo, não gosto muito de insetos, assim, uma coisa que me incomoda, né? Aranha, assim, não fico à vontade. Mas isso atrapalha a minha vida, né? Se isso começa a atrapalhar a minha vida, o meu dia a dia, então eu começo a não querer ir para a escola porque eu tenho medo de alguma coisa. Aí sim eu preciso buscar uma ajuda. Tem criança que tem muito medo, é verdade, Cássia, né? O medo de palhaço as pessoas acham estranho, mas ele é muito comum, né? Porque eu sei, e às vezes até de Papai Noel, então já presenciei crianças que ficam naquela do Papai Noel, a hora que vê o Papai Noel fica com certo medo, porque é uma coisa que é muito fora da nossa realidade, né? Então assim, você fica meio assim, é uma pessoa, mas é o que eu estava dizendo no começo, a criança muitas vezes ela tem essa dificuldade, se ela for pequena, de separar o concreto da imaginação, do abstrato do que de fato é real. Então, no meu dia a dia, eu não vejo pessoas fantasiadas, toda, né, com um monte de coisa. E aí, de repente, aparece alguém, né, e normalmente os palhaços, eles são cheios de graça, né, eles querem fazer gracinha. E aí você assusta uma criança, e aí depois, se a gente insiste, pode piorar. Tem criança que não gosta de bruxa, é verdade, né? Então, eu sempre acho que tem a ver com isso. Que a pessoa, que para a criança é uma coisa que é muito diferente do que ela está acostumada a ver. Eu me lembro que quando eu era criança, e eu tenho essa lembrança muito clara para mim, que eu morria de medo do sítio do Pica-Pau Amarelo lá. Nossa, esqueci o nome até esqueci o nome dela, ela era uma bruxa, né? Ela era um jacaré. Nossa, esqueci o nome dela, gente. Como que é o nome daquela... Era um personagem, né? E olha que o sítio do Pica-Pau Amarelo, ele era bem do mundo da imaginação, né? Então, uma boneca que fala, um espantalho que fala, né? Tinha narizinho, o Bentinho, a Dona Benta, né? Que eles eram pessoas, mas então era uma história que tinha todo o mundo da imaginação. Mas eu lembro que eu era muito pequena e toda vez lá que o personagem, que eu até esqueci o nome, entrava na cena, né? Eu me lembro de sentir medo, né? Então, ela tinha todo... hoje eu entendo... A Cuca, isso, obrigada. A Cuca, eu morria de medo da Cuca. Eu me tenho essa lembrança da sensação de ter medo toda vez que aparecia a Cuca, né? E ela era uma bruxa, né? Ela era um jacaré que era uma bruxa. E eu lembro que eu tinha medo, e porque na minha cabeça, além de ser muito estranho, ser muito diferente, ser uma bruxa, então eu acabava associando ela com uma vilã. Mas depois de adulta, eu fui ver que, na verdade, na história ela nem é tão bruxa, né? Ela não faz mal, ela só é engraçada, ela não tem tanto essa pegada de ser uma vilã, né? Mas eu me lembro que eu tinha muito medo, de ficar com medo toda vez. E olha, então eu tava assistindo pela TV, né? Não tava ali presente. Mas mesmo assim eu me lembro de ter medo. Hoje em dia, então como não fui forçada, isso foi uma coisa que naturalmente eu fui entendendo, eu não desenvolvi uma fobia da Cuca. Hoje eu vejo a Cuca e não tenho medo,
né? Mas eu me lembro de ter medo. Então, se fosse numa outra situação que eu fosse forçada, né? Talvez eu tivesse desenvolvido o medo. Então, o adulto, quando ele tem medo de um palhaço, por exemplo, as pessoas costumam ridicularizar, achando que, como assim, ele não sabe que é uma pessoa que está fantasiada? É lógico que ele sabe, ele tem essa clareza, né? Então, a fobia, ela é um medo irracional. Então, por mais que eu saiba, mas é só uma barata. A barata tem mais medo de você do que você dela. Mas você, a partir do momento que você desenvolveu uma fobia, não é o racional que te ajuda. Você, a partir do momento que você se depara com a situação fóbica, você vai começar a ter os sintomas que são desconfortáveis e aí você não tem controle sobre isso, sobre a sua reação, né? Então é por isso que os medos, eles infantis, a gente precisa saber como lidar com eles para que no futuro eles não venham a ser um problema, né? E aí não basta só você dizer, mas é um palhaço, é uma pessoa que tá só maquiada. A pessoa sabe disso, o adulto, né? Mas não é isso que vai resolver o problema. Não é o fato dela não saber o que é que vai resolver o problema. Então, a minha dica aqui de Halloween, do Dia das Bruxas vamos brincar, tá tudo bem. E esses medos, então, do mundo da fantasia, tá tudo bem. É legal a gente brincar com a criança. Isso ajuda no desenvolvimento afetivo, social, cognitivo, desenvolvimento da criatividade, né? Então, o mundo da imaginação, ele ajuda, sim, no desenvolvimento da criança, desde que não traga sofrimento. Desde que a brincadeira deixa de ser brincadeira e ela não tá legal, não tá confortável com a brincadeira, tá? Então, gente, brinquem aí com as crianças, quem tiver. Então, eu sei que não tá dando para fazer doces ou travessuras, né, nas casas, né? Muita gente não tá se sentindo à vontade, realmente a gente tem que tomar o cuidado. Mas se puderem, só brincar de faz de conta com a criança, inventar uma fantasia, não precisa ter nada elaborado, só brincar, botar uma coisa aí e brincar com as crianças e desde que elas estejam se divertindo, tá bom? Obrigada para todo mundo que apareceu aí e até a próxima live. Tchau, gente, beijo!